hoje eu estava me preparando também pela madrugada e realmente era o Salmo 86 que não me saía do coração. E nós queremos, irmãos, compreender muitas vezes algumas questões em relação a certos homens de Deus, mas eu queria te falar um bocadinho hoje sobre Davi. Davi é a figura mais incrível da Bíblia. A gente sempre diz isso de alguém, mas claro que o mais incrível é Jesus. Mas Jesus nunca pecou, nunca falhou, foi perfeito, esteve sujeito a tudo como nós. Mas Davi foi um homem diferente de Jesus. Note que Davi pecou. É mais parecido connosco, não é? É ou não é? Davi fez coisas horríveis. Se calhar também já fizemos, já não, ou não? Davi cometeu atos que, se eu os praticasse no século que estou a viver, estaria morto ou estaria preso. Entendem? E em determinados países até estaria condenado à morte. Davi cometeu atos ilícitos que lhe era garantida a morte pela lei. E a lei mosaica, a lei que Deus tinha instituído. Mas Davi também experimentou de uma forma muito intensa o amor e a misericórdia de Deus. Por isso que Davi tinha uma postura e as suas palavras em relação a Deus era qualquer coisa que nos pode fazer, a nós cristãos, fazer-nos refletir de uma forma profunda como um homem tão contrário aos princípios de Deus, que foi em determinados momentos, mas como um homem também, o mesmo homem, pode ser um homem que tem um coração parecido com o coração de Deus. Vocês estão a ver as duas fases da vida de Davi. A fase em que ele era muito parecido, porque a Bíblia diz que Davi, não é, tinha um coração segundo Deus, não é, que era um homem assim muito próximo de Deus. A sua fé era tão grande que Deus nunca desonrava a sua forma de estar na terra e as suas declarações e os seus pedidos Deus ouvia, mas ao mesmo tempo o mesmo Davi cometeu atos tão atrozes, tão horríveis, tão feios, talvez um dos piores mencionados na Bíblia. O mesmo homem que fez coisas feias e más, muito feias e más, que se fosse o pastor Paulo Ferreira, nenhum de vocês aqui estaria a ouvir-me, não é? Porque estamos a falar de um homem que fez atos ilícitos conhecendo Deus e não um homem que fez atos ilícitos enquanto sem Deus. Vocês entendem? Porque na cruz Jesus salvou um salteador e um bandido. Era um homicida, diz a Bíblia. Mas ele nunca conheceu Deus até ali. Pelo menos não temos esse conhecimento. Mas Deus o salvou. Agora Davi, sendo um menino criado no conhecimento do Senhor, um menino que tinha adoração a Deus quando guardava os animais do pai, em que vivia, podemos dizer, até aos seus 20 e tal anos, como pastor, ali submisso à autoridade paternal e ao mesmo tempo a viver, a cuidar das ovelhas e a defendê-las, defendeu do urso, defendeu dos animais, das feras, e ele podia confiar em Deus de uma tal maneira que a sua beleza de coração era tão grande que ele considerava Deus, a pessoa que tudo podia quando ele se deixasse usar por ele. Tanto que o grande desafio de Davi a ir a matar Golias e destruir Golias não tem a ver com a sua capacidade de guerra, porque ele não era preparado para a guerra, mas tinha a ver com uma fé inocente e pura. Que ele diz, eu vou matar aquele incircunciso. Porque um incircunciso naquele tempo era um homem que não conhecia Deus e não se tinha ainda convertido ao Senhor. E então o Davi, ele foi de uma forma muito, deixe-me dizer, inocente. Você sabe o que é pureza da inocência? Uma criança de 4, 5 anos, ela acredita em tudo o que o pai lhe disser. Se houver um relacionamento de amor. Se houver um relacionamento de medo, já não. Um pai normal. Normal é aquele que ama e cuida e dá mimo. Os outros não são normais.
E o que é que um pai vai dizer? Olha, meu filho, tu tens umas asas, embora não as vejas. Estamos aqui neste lugar, no 10º andar, coisa mais linda. Podes-te mandar daqui abaixo já, que tu vais voar, como os pássaros. Você acredita que a criança vai fazê-lo? Vai fazê-lo. Ele acredita nas palavras do pai e faz o que o pai manda. E Davi era assim. Ele acreditava em Deus. Ele ouvia a voz de Deus. E ele fazia o que Deus mandava. Esta foi das fases mais lindas de Davi. Foi quando ele pôde viver uma experiência com Deus tão profunda. E como Deus o honrou e o levantou como rei. Eu queria, irmãos, perceber que nós pudéssemos entender o Salmo 86. É talvez dos salmos mais pregados no mundo e mais escritos até. Nós vamos ter uma meditação muito básica, mas o Salmo, e se lermos o título do Salmo, o título diz: Davi implora ardentemente o socorro de Deus. Isto é, Davi estava a viver um momento de perseguição, um momento de ameaças de morte, um momento de muita dor emocional e até familiar, entre outras coisas, e que Davi, ele clama a Deus, e este salmo é uma oração. É mais do que um louvor, é uma oração. Ok? Davi compôs muitos hinos, muitos poemas, mas aqui Davi ora. E eu creio, irmãos, que a oração de Davi, ela revela aquilo que nós devemos acreditar também, e também revela muito a postura que devíamos ter na vida entre nós e o nosso Deus. Este salmo é realmente dos salmos mais completos em termos da nossa oração em relação a nós e a Deus. Eu quero vos dizer nesta manhã que nós precisamos, irmãos, de ser encaminhados para podermos ter uma vida de maior intimidade com Deus. Uma vida de oração. Já ensinámos muita oração, já fizemos muito tempo de oração, muitos cultos de oração. Irmãos, mas há uma coisa que pode transformar a tua vida, mais do que vir à igreja até orar. É quando tu, além de vir à igreja, tu tens uma vida íntima com Deus na tua casa. Quando tu até estás sozinho no teu carro e vais a louvar ao Senhor. Quando tu estás no teu trabalho e tens um momento de olhos abertos muitas vezes, porque não te permite de outra maneira, e orar ao Senhor. Quando tu entendes o que Deus diz, orai sem cessar. Porque as nossas conquistas e as maiores conquistas do ser humano não são as conquistas pela nossa força, mas as conquistas quando clamamos ao Senhor. Amém? Quando Deus nos dá porque lhe pedimos, quando Deus nos dá porque o amamos, quando Deus nos dá porque nós temos intimidade com Deus. Amém? Eu queria que nós entendêssemos nesta manhã que o próprio Senhor Jesus, ele vivia uma vida de oração. E muitas vezes ele de madrugada se retirava para orar. Muitas vezes também, e portanto não há hora para orar. Na Bíblia mostra-nos que havia a hora da oração, a nona lá. E eles iam orar àquela hora todos os dias para o templo, como uma prática de agradecimento a Deus pelo seu dia. Mas a nossa vida, de acordo com o princípio neotestamentário, ela é uma vida para ser vivida em oração contínua. Orai sem cessar. E isto mostra que a minha vida deveria estar sempre ligada ao Espírito Santo. O Espírito Santo precisa de estar conectado comigo e essa conexão fará com que eu tenha uma vida de oração. Em primeiro, logo no versículo 1 do Salmo 86, encontramos Davi a dizer estas palavras: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Encontramos um homem aflito, um homem necessitado, um homem que está numa angústia profunda, pois ele clama ao Senhor e a sua oração é: inclina, Senhor, os teus ouvidos. Irmãos, eu acho em Davi a forma dele se aproximar de Deus, a forma dele se inclinar em oração, uma forma de humildade.
e não de arrogância. E nós estamos a viver uma época que se encontra em muitas comunidades pessoas arrogantes neste estilo. Usam o texto da palavra de Deus, tudo o que pedir, descrendo em meu nome, eis que vos dou autoridade, eis que isto. Usam este tipo de autoridade para se tornarem os autoritários. Deus, tu tens que fazer, porque tu dizes que fazes. Porque assim, irmãos amados, eu vejo em Davi uma humildade para se aproximar de Deus. E muitas vezes nos habituamos a ir a Deus como se fôssemos donos do mundo. Amados, podemos ser donos do mundo porque somos filhos do dono do mundo, mas temos que ir ao Pai em humildade, amém? E ele diz, inclina, Senhor. Ou seja, ele está a clamar a Deus, Deus ouve-me, Deus tem misericórdia de mim, Deus escuta, porque eu estou tão aflito. É natural, irmãos, nós encontramos mais facilidade de ter este tipo de expressão, chegar ao pé do pastor, pastor, ajude-me. Alguém, ou até um amigo, oh meu amigo, ajuda-me. Opa, eu estou tão aflito. Mas eu quero te dizer quem é a pessoa mais certa para tu pedir socorro. Eu quero te ensinar hoje o lugar onde tu te melhor vais refugiar. Hoje está na moda, meus amados, irmos ao psicólogo, ao psiquiatra, ir a grandes cursos de ajuda pessoal, de nos mentalizar nas nossas capacidades que temos intrínsecas em nós para alcançar sucesso, a levar ao pensamento positivo, à declaração positiva. Tudo isso, irmãos, muita gente busca nestes tempos, mas eu quero dizer que o melhor lugar para encontrar resposta para a tua depressão, resposta para o teu problema, resposta para a tua aflição, é dizer, Pai, inclina-te a mim e ouve-me, porque estou aflito. Eu quero te dizer, meu amado, talvez porque muitas vezes não temos aqui uma imagem para olharmos, para tocarmos, parece que Deus está distante, parece que falamos por nada. Eu quero te dizer, Deus se vai manifestar e revelar. Quando tu orares a Deus de uma forma apaixonada e de uma forma honesta e sincera, vem a Jesus nesta de manhã, entrega-te a Jesus nesta manhã e coloca o teu problema sobre Ele e diz, Deus, inclina-te à minha oração e vais ver que o Senhor te dará aquilo que tu anseias. Davi não só estava a viver uma situação de apuro, de aflição, a gente sabe, calcula algumas coisas, porque Davi tem tantas vezes situações muito adversas. O seu próprio filho o quer matar, os amigos o querem matar, o rei Saul o quer matar, mas ele, amados, aqui no versículo 14, ele declara uma coisa que é incrível. Ele diz assim, ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim e as assembleias dos tiranos procuram a minha morte e não te puseram perante os seus olhos. Isto é, fizeram julgamento sem dar lugar a ti, meu Deus, tomar conta do meu próprio julgamento. Queridos irmãos, Davi estava em ameaça de morte. A sua aflição era tanta que a ameaça de morte ela estava presente. E ele, na sua oração, e eu quero dizer, a tua oração tem que envolver o teu problema. Tens que falar com Deus o que vai na tua alma. Tens que falar com Ele aquilo que está a perturbar a tua vida. E Davi estava perturbado. Porquê? Porque haviam assembleias para o matar. Havia gente maldosa que o queria matar. Deixe-me dizer que muitas vezes a gente quer matar nos nossos dias, não é propriamente físico. E a Bíblia está repleta de morte não física. A Bíblia até chama alguns que dormem, não é? Como diz a palavra do Senhor, por causa do pecado dentro da igreja, há muitos que dormem e muitos que estão doentes. E a morte é um estado de quase... O dormir às vezes é um estado de quase morte, porque a pessoa respira, mas está inconsciente, está a leste, não é? E alguns pode passar um caminhão que eles não acordam. Eu acordo logo, não é? Mas o que é que Davi está a declarar? Deus, estou a ser ameaçado de morte e gente injusta, gente má, estão se levantando contra mim.
Mas Davi tinha uma noção muito linda de que Deus é o Deus que o segurava e o guardava. Por isso que ele diz, ainda que sejam 10.000 à direita, 1.000 à esquerda, ou vice-versa, tu estás comigo e não serei atingido. Davi sabia que Deus estava do seu lado. Meus amados, quando nós... Eu quero dizer nesta manhã uma coisa muito importante. Não importa muito o que tu já fizeste. Isto é a coisa mais irritante para muitas pessoas. A tua história passada vale pouco para o teu presente. Se a única coisa que vale no teu passado é que se ainda não te arrependeste dos teus pecados, só tens um caminho, é entregar o teu caminho a Jesus, pedir perdão dos teus pecados e uma nova vida vai começar. Não é em vão que a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. E quando ele fala de nova criatura, ele fala de algo que ressuscitou dos mortos. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos, diga comigo mortos, em nossas ofensas e pecados. Logo, quando eu recebo Jesus, não é em vão que Nicodemos ficou tão baralhado e Jesus lhe disse assim, filho, é necessário nasceres de novo. Isto é necessário morrer para nascer. Quando Deus disse lá no jardim do Éden, certamente morrerás quando comeres da árvore proibida, Deus não estava a falar da morte física ainda, estava a falar da morte espiritual. Em que nós, segundo Efésios 2, estamos mortos em nossas ofensas e nossos pecados. Mas nós ressuscitamos com Cristo, diz a Bíblia. Para quê? Para uma nova vida e uma vida com Cristo. E nós temos que entender, meus amados, que nós precisamos saber que Deus está do nosso lado se nós o invocarmos. Se nós o recebemos. E se nós começarmos uma nova vida com Cristo. Depois de todo este processo, e nós temos que saber que muitas vezes a nossa vida e o caminho que prosseguimos, ele vai ou ao encontro daquilo que Deus quer ou não, mas há um caminho novo para cada um de nós. E Davi, que era um homem que tinha Deus, um homem que deixou de ter Deus, um homem que voltou a ter Deus, e isto aconteceu algumas vezes na vida dele, isto mostrando, porque se tu queres estudar a vida de alguém que é parecido contigo, que estuda Davi. Entende isso? É Davi que tens que estudar. Porque, por exemplo, tu encontras em José uma perfeição quase perfeita. É ou não é? Tu não encontras os defeitos de José. Podes encontrar ali uma coisinha ou outra que podias fazer diferente, mas também não viveste a cultura dele, não viveste o tempo dele. Se tu queres encontrar alguém que pareça contigo, independentemente se já mataste ou não, realmente Davi é a pessoa mais indicada. Podíamos falar muito de Esaú, mas Esaú teve um fim menos bom. Davi acreditamos que está com Deus e vamos encontrá-lo com Ele, não é? Se fôssemos falar de Moisés, também encontramos alguns defeitos, mas encontramos mais virtudes até. Agora Davi é a coisa mais incrível. É o homem que quando eu chegar ao céu vou-lhe dar uma chapada no meio dos olhos. Porque ele fez coisas tão feias. Mas por causa dele, encontro respostas para a minha vida. Porque Deus se preocupou não em só mostrar o lado bom do homem com Deus, mas como o homem com Deus também pode se tornar mau. E isto nos mostra uma coisa para os nossos dias, que é melhor olharmos para nós do que olhar para os outros. É melhor cuidarmos de nós do que estarmos tão preocupados em meter os outros a ser perfeitos. É ou não é? Como diz lá o nosso irmão, o Duarte, não é? Cláudio Duarte. Sim ou não? Não é assim que ele gosta? Diz isso tanta vez. Queridos, que nós possamos, nesta manhã, perceber Davi e procurar imitá-lo nas coisas boas. E quando vêm as más, perceber que ele é aquele que se inclina a Deus, é aquele que clama ao Senhor, é aquele que busca Deus. Não quero ser muito longo, quero também avançar, mas há uma coisa que Davi, quando está a fazer este salmo, há uma coisa que ele pode dizer com rigor. Verso número 2, diz assim: guarda a minha alma, pois sou santo. Diga comigo que sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. O que é que eu quero dizer?
Davi se aproxima de Deus com propriedade. Ele vai a Deus com uma atitude em que ele reconhece, neste momento em que ele faz esta oração, ele reconhece que vive em santidade. Irmãos, a nossa santidade não está oculta a nós próprios. Porque não há ninguém melhor que tu que sabe quem tu és. Só Deus e tu. E eu queria te dizer que Davi, neste momento em que ele estava a viver, ele era alguém que vivia em santidade. Eu quero te dizer, ele reconhecia o seu estado espiritual no momento. Porque ele diz, a oração é uma afirmação. Guarda a minha alma, pois sou santo. Isto é, guarda-me porque eu estou a viver buscando uma vida de santidade. Irmãos, mais do que ser, é a busca de o ser. Porque às vezes somos durante uma semana, 15 dias, e deixamos de ser. E deixamos de buscar de o ser. E Davi está a dizer, sou presente. Ele estava a dizer, eu sou santo. Deus, tu sabes que eu tenho vivido este tempo em busca de uma vida santa. Eu queria te perguntar nesta manhã o que tu estás fazendo para que Deus olhe para ti e veja santidade, pureza nos teus atos, nas tuas intenções, na tua forma de olhar, de servir, de fazer. Eu quero te dizer que sem a santificação, ninguém, diga comigo, ninguém verá o Senhor. Nós pregamos que Jesus nos ama, que Deus é amor e vamos falar que Deus é misericórdia, mas nós temos que entender que aquele que se aproxima de Deus tem duas formas, dois momentos que nos aproximamos de Deus. O primeiro é quando entregamos a nossa vida. Diga comigo, é o antes de Cristo, é o que marca o antes, é o término do antes. É quando eu me entrego a minha vida a Jesus e digo, papai, hoje para a frente, eu quero que tu mandes na minha vida. Eu quero que tu tomes conta do meu coração. Esse é um momento. O segundo momento é o resto da tua vida. Diga comigo o resto da tua vida. Porquê? Porque nós temos que viver em santidade. Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus não pecam. Mas quando pecam, vão lá aonde? Vão à cruz. Vão ao Senhor para que Ele perdoe os seus pecados. A nossa vida não é pecar, a nossa vida é viver em santidade. A minha vida não é viver errado para dizer que Deus logo me perdoa porque Deus é misericórdia. A minha vida é eu ter a capacidade de me aproximar. Depois do primeiro encontro com Deus, diga primeiro, a partir dali é o segundo contínuo. Diga comigo contínuo. Você não quer mais separar-se do Senhor. E você, a partir dali, a sua vida é para viver em santidade. Pastor, mas eu vou pecar. Eu sei, Davi também pecou. Mas no momento em que a gente peca, nós fizermos o que Davi fez, somos salvos. Lembra-se do que é que Davi fez? Davi deu a sentença para quando veio lá o profeta e acusar o seu pecado, falando de alguém que tinha só uma ovelha e o outro tinha muitas, mas aquele que tinha muitas tirou a ovelha daquele que tinha só uma. O profeta Natã. E sabe, Davi ficou tão indignado com aquilo que o profeta veio ao palácio falar com ele e disse-lhe assim, ó Davi, eu quero que tu me digas que sentença devo dar ao homem que cometeu tal delito. E Davi disse que seja morto. Não é digno de viver um homem que faz uma coisa dessas. E Natã disse-lhe, esse homem és tu. Uau! Uau! Esse homem és tu. Irmãos, você acha que Natã estava sozinho no palácio com Davi? Não, de maneira nenhuma. Havia gente a ouvir. Olha o escândalo que foi. Davi não justificou o seu pecado. Que é isso que nós não podemos fazer, porque o nosso pecado não tem justificação, a não ser a justificação que Cristo pagou na cruz. Por isso que aquele livro Justificação deve ser muito bom, ainda não o li, só agora a que chegou. E eu digo-lhe uma coisa, a justificação do meu pecado foi Cristo que pagou, não fui eu.
Mas só há um caminho para que a justificação de Cristo em minha vida se dê. Esse caminho é o arrependimento. Que se prega pouco nos nossos dias. Agora fala-se muito sobre... temos que reconhecer, temos que isto, temos que aquilo. Mas arrependimento é o que Davi fez. Ele se prostrou e chorou amargamente. Ele chorou amargamente. Ele caiu nele porque ele viveu um momento de loucura. O palácio, a riqueza, a beleza, o sexo, o desejo, quando viu aquela mulher também imprudente no seu terraço, que ele conseguiu ver do palácio, uma mulher quase nua, em que Davi olhou e desejou. Meus queridos, para mim Davi pecou muito, mas aquela mulher não falhou menos. Uma mulher sábia, idónea, não se põe nua para o rei ver. Não se põe despida, nem a provocar ninguém. E nós, igreja, nos nossos dias, temos que perceber que santidade não é só não dizer palavrões, não é só vir à igreja. Santidade é postura. Santidade é andar no mundo de forma decente. Santidade é não ser espampanante. Homens e mulheres, não é só mulher. Santidade é uma vida, meus amados, a lutar contra o pecado. Santidade é afastarmos da tendência do mundo. Eu sei que a pregação não é cativante, eu sei que não é apetitoso ouvir certas coisas, vir à igreja é para eu vir a ser abençoado, sair deste lugar cheio de vontade de voltar, mas eu quero dizer, vir à igreja é o lugar para chorares na presença de Deus, vir à igreja é o lugar de cura e libertação, vir à igreja é o lugar onde tu reconheces o teu pecado, a tua necessidade e as tuas mudanças a fazer. E Davi, ele reconhecia que estava a ser perseguido, mas reconhecia que estava em apuros, mas ele reconhecia que estava a viver uma vida de santidade. E mais, ele declara também que ele é servo de Deus. Veja o que diz o verso do número 2. Ele diz, eu sou teu servo, Senhor. Ele vivia como servo. E tu vives como quê? Amém? Todo aquele que tem Deus como seu Deus, vive para servi-lo. E quem o serve, serve aquilo que ele manda servir. Basta ler os Evangelhos, porque nós estamos a falar de Davi antes dos Evangelhos, mas o sentimento de Deus é o mesmo no tempo de Davi como no Evangelho de Jesus Cristo. Cuidar dos outros, proteger os outros, amar os outros, orar pelos outros. Você vê que até o Jó ora pelos seus amigos. Aliás, que pareciam mais inimigos que amigos. E Deus virou o seu cativeiro quando ele orou, porque há poder na nossa oração. Por conseguinte, se queremos alcançar muita vitória com as nossas orações, como disse, aproximemos de Deus em humildade e tenhamos a capacidade de dizer, Paizinho. Eu sei que não precisamos dizer isto, porque Deus não precisa que digamos. Nós precisamos dizer, Paizinho, por favor, inclina-te para mim. Paizinho, eu sei que não sou digno que me ouças. Eu sei que não mereço que tu te inclines à minha necessidade. Paizinho, eu sei. Eu sei que tenho pecado. Eu sei que tenho falhado. Eu sei que não tenho vivido como santo. Porque se esta é a verdade, é isto que temos que dizer. Outras vezes podemos dizer, Pai, eu tenho vivido este último tempo e julgo que tenho estado a fazer o meu melhor. Porque orar é ter uma conversa com Deus. A nossa Leila, que é psicóloga, não é? É psicóloga. O objetivo de um grande psicólogo é ouvir. É ou não é? A primeira parte é ouvir. Sem ouvir não consegue fazer um diagnóstico. É ou não é, Leila? Faz sentido o que eu estou a dizer? Pô, se não faz, diz. Faz. É ouvir. Por isso que os psicólogos hoje são... Psicólogos e psiquiatras, embora psiquiatra é mais ligado na área da medicina, o outro é mais na área da psicologia, não é? De levar a pessoa à mudança. Embora se possa considerar que às vezes é necessário um receituário também, ou algum medicamento para algumas pessoas. Mas quando uma pessoa vai a um psicólogo,
ele vai para desabafar o coração. É ou não é? Vai! E sai de lá aliviado, não porque houve cura, mas porque abriu o coração e porque depois também o psicólogo, sendo bom, vai orientá-lo na melhor forma de se posicionar. Até que há casos que a pessoa não consegue dormir porque os seus traumas, as suas dores, as suas situações são tão graves que não conseguem dormir porque a mente não para. E então dá-se-lhe um comprimido para dormir. Isso vai trazer um maior equilíbrio emocional e mental à pessoa. Porque quem não dorme morre, fica deficiente e enlouquece em pouco tempo. Então, o que Davi nos mostra e o que Deus quer é ser o teu psicólogo. Com respeito pela Leila e por quem for. Minha mulher é uma área que gostava de estudar e fazer a universidade, é essa. Mas acho que ela não precisa, já chega. Só qualquer dia fico sem mulher. Porque eu acho que ser psicólogo é dor de alma. Mas, queridos irmãos, se eu vou a Deus e abro o meu coração, se eu vou a Deus e conto as minhas mágoas, se eu vou a Deus e vejo nele aquele que me ouve, porque o Davi disse, eu oro a Deus porque ele me quer ouvir. O psicólogo às vezes quer ganhar uns trocos, não é o caso da Leila, que ela quase não leva nada, mas paga 70, 80, 100 euros para ir a um certo psicólogo. Hoje os grandes artistas, os grandes jogadores, por exemplo, o Ronnie O'Sullivan, que é um dos melhores jogadores de snooker do mundo, que já ganhou 47 ou 48 prémios, 7 vezes o prémio mundial, acho que foi 7, ele tem um psicólogo para andar com ele. Porque ele dá-lhe vibes de repente, quando a coisa começa a se enervar e faz disparates a seguir. Sério, até bate com o taco, ele é meio maluco da cabeça. Tem um problema. E o psicólogo acalma-o. Está lá à espera dele. Psst, vamos lá acalmar. Vá, senta aí um bocadinho. Não é? Porquê? Porque há desequilíbrio emocional. Eu quero te dizer que o melhor psicólogo já levantado na Terra é o nosso Pai. Por isso que a oração tem um poder de transformar as nossas vidas. Mas quando oramos a Deus com as nossas palavras, quando expressamos os nossos sentimentos, quando abrimos o nosso coração ao Senhor, quando nós nos derretemos em Sua presença e abrimos e dizemos, Deus, eu preciso da Tua ajuda. E ora daquela forma, meu amado, como se estivesse a falar com o teu melhor amigo. Porque às vezes é mais fácil nós falarmos com um amigo e abrir o coração do que com Deus. Porquê? Porque o amigo está lá para apoiar a nossa conversa. E Deus parece que está em silêncio. Parece, mas não está. Muito bem. Agora veja o que é que Davi reconhece. Davi reconhecia a misericórdia de Deus. Veja o verso 3. Portanto, ele sabia que orava a alguém que tinha misericórdia. Alguém que não aparentava misericórdia, mas alguém que tinha, que era misericordioso. Tem misericórdia de mim, ó Deus? Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Olha o que é que diz todo o dia. Ele ora ao Senhor. Olha o versículo de número 5. Pois tu, Senhor, és bom. Olha o que ele reconhece em Deus. És bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos quem? Os que te invocam. Você está a ver o poder da oração, o poder de buscar a Deus. Irmão, não importa. Ai, pastor, eu não percebo nada da Bíblia. Não importa. Hoje já percebeste que podes orar a Deus. De joelhos, em pé, deitado, a fazer o pino, no carro, em casa, na igreja, no trabalho, até na casa de banho, se for preciso. Olha, já tive lá umas dores boas, que cheguei ao Senhor, liberta-me disto. Já orei na casa de banho. Não é? E uma fase da minha vida, bem jovem, eu trabalhava nas feiras e tinha muitas vezes momentos que precisava de estar com Deus, porque era uma situação às vezes difícil, cheguei a dobrar os meus joelhos na casa de banho. Sim, senhor. Claro que não é o melhor sítio para orar ao meu Deus, mas se eu não tenho outro? E se estivesse numa caverna? E se estivesse a ser preso? E se estivesse a ser violado?
Isto, irmãos, eu vou-lhe dizer um segredo. Quando eu fui espancado, que tinha aí 16 anos, mas que já tinha conhecido o Senhor, eu fui aprisionado, fui espancado com fios de aço, a carne mesmo à vista, despiram-me, não me violaram, porque não eram do estilo disso, mas quando eu estava naquele momento em que me obrigaram a drogar, queriam que eu fosse roubar com eles, isto foi quando eu tinha 16 anos. Eu tinha conhecido Jesus com 10 anos, mas tinha fugido dos seus caminhos. E quando eu estava naquele momento, eu clamei ao Senhor e disse em voz alta: ó Senhor, ajuda-me. Começaram a blasfemar, começaram a gozar, começaram a fazer chacota, porque eu estava em pecado, fora de Deus. Mas sabe, mesmo ali, quando eu estava todo lixo, quando eu não queria Deus para nada, mas que me lembrei que só Ele me podia socorrer, Ele abriu um caminho para eu fugir daqueles bandidos. A seguir aparece a minha mãe, a seguir aparece a polícia, aquela gente é presa, porque queriam pegar num miúdo e fazer dele um menino da rua, de roubar. Porque eu vivia sozinho com 13 anos. E sabe que Deus socorreu-me ali. Não voltei logo para o Senhor, mas não demorou muito tempo. Porque Deus tudo faz para nos salvar. Todo aquele que clama, Ele ouve. Todo aquele que busca, diz a Bíblia, Ele encontra. Por isso o teu melhor remédio, a tua melhor resposta, o melhor caminho para a tua vida está em Cristo. Vem a Ele, buscar-me-eis e me achareis, quando buscares a todo o coração. Ainda o verso 15 dizia, Davi, olha o que ele dizia: mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso, e sofredor, e grande em benignidade e verdade. Isto é, Deus sofre por ti. De tal maneira, Davi tinha a revelação da cruz. Davi tinha a revelação de Jesus, porque ele sabia que Jesus vinha para sofrer em nosso lugar. Ele sabia que Deus era um Deus que sofria por nós. Amém? Deus sofre por ti. Olha o que Davi diz no verso 15. Tu és sofredor. Amém? Tu és piedoso, tu és bom, tu és benigno, tu és um Deus cheio de compaixão. Querido amigo, Deus tem muito amor pela tua vida. Deus tem muita compaixão por ti. Deus não te quer abandonar, Deus não te quer deixar, mas Ele precisa que tu venhas a Ele. Amém? Também reconhecia que Deus perdoava. Irmãos, e eu quero dizer que cada tema, cada subtítulo desta meditação seria uma pregação. Mas, às vezes, Deus já nos perdoou e nós não nos perdoamos. Você acredita nisso? Quantas vezes Deus já perdoou o nosso pecado? Deus até já esqueceu, porque Ele tem uma capacidade que eu não tenho de esquecer. Porque Ele diz que como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele lança para fora de si as nossas iniquidades. Deus esquece, mas tu não. Deus perdoou o irmão ao lado, mas tu lembras o irmão ao lado do seu pecado. Deus perdoou o passado daquela pessoa e tu continuas a machucar aquela pessoa. E por causa de alguns de nós que pensamos que somos santos e não somos, muitos não estão aqui. Muitos podiam estar. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo tem sido espalhado pelo mundo. Eu não sei se os confins da terra já chegaram, já chegou. Porque esse é o trabalho da igreja. A missão da igreja foi pregar o Evangelho por todo o lugar. Irmãos, não há força maior que a força do Evangelho ao longo da história da humanidade. Eu estava a ouvir, estou a fazer um curso com um pastor, ele estava a dizer a revista Visão de 1999, os 100 maiores acontecimentos do último milénio, não é do último século, é do milénio. Primeiro maior, a Visão, que não tem nada a ver com Deus, é uma revista completamente à parte. Primeiro, sabe o que foi? A impressão da Bíblia em Gutenberg. Terceiro, foi o movimento pentecostal. A Rua Azusa, não. A Rua Azusa foi o 60 e não sei quê, que foi o movimento pentecostal. O terceiro também tem a ver com Deus, foi a Reforma, tem a ver com a Reforma. E se nós formos analisar a nível mundial, têm saído dos cristãos as maiores invenções mundiais. E eles falam isso.
E nós, irmãos, às vezes diminuímos o poder do Evangelho. Às vezes diminuímos o poder que há em nós buscarmos a Deus. Eu não estou a falar de cristãos evangélicos, estou a falar de cristianismo. Nem estou a falar de pessoas convertidas, estou a falar de factos, da história. Não tem nada a ver, irmão. E nunca, hoje já temos cerca de mais de um terço da população do mundo já é cristã. Quando Jesus se converteu, quando Jesus trouxe a conversão a alguns, são uma dúzia de pessoas. Diz a história, era 1 por 10, agora já é 2 ou 3 por 10, ou 4 por 10. Cada 10 pessoas que há no mundo, 3, 4 são evangélicas. São cristãs, não é evangélicas. Professam Cristo. Amados, nós temos que entender que Deus é o Deus de amor e o Deus que perdoa. E tu tens que entender que Deus perdoa os teus pecados. Outra questão importante é reconhecer que Deus, a sua soberania, e Davi reconhecia a soberania de Deus. Olha o que diz o 8 a 10. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor. Não há obras como as tuas. E quando ele diz entre os deuses é porque todo o mundo fez deuses. Todo o mundo edificou deuses. Há Deus em todo o lugar. Se você vai para o Egito, encontra imensos deuses. Se você vai para a Grécia, encontra imensos deuses. Se você vai ao século presente, todos nós temos criados deuses. Eu hoje acho que o maior Deus que está a ser levantado é o telemóvel. Não tenha dúvida. É uma vergonha. Vá para um restaurante, ninguém está a falar com ninguém, estão a olhar para o telemóvel. Esteja na casa com alguém, a pessoa não larga a porcaria do telemóvel. Olhe para a igreja, pessoas a olhar para a porcaria do telemóvel. Não é para divulgar o culto. Não é, porque se fosse, ainda vai que não vai. As pessoas hoje criaram deuses, jogos. Há jogos que dominam as pessoas. O vício, tanta coisa. Mas Davi dizia, tu és, olha, entre os deuses não há semelhante a ti. Ó Senhor, não há obras como as tuas, porque os outros não fizeram nada. Mas Deus fez. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Veja como ele reconhece que todo o mundo um dia há de dobrar os seus joelhos. Até parece que ele sabia que Filipenses 2 diz que todo o joelho se dobrará diante de Deus. Que visão incrível sobre Deus. Qual é a tua visão sobre Deus? Olha o versículo ainda 10. Porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Amém? Reconhecendo a soberania, o poder, a autoridade de Deus. Davi também reconhece que Deus ouve e responde às suas orações. Versículo 7. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me responderás. Amém? Irmão, estás em angústia, busca o Senhor que Ele vai te responder. Estás em angústia, clama a Deus porque Ele te vai responder. Sua vida, por fim, eu queria terminar nestes dois aspectos. Sua vida era para louvar e exaltar a Deus. Veja o versículo 12, olha o que ele diz: louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Para que é que queres a tua vida? Irmãos, nós não estamos aqui para ficar ricos e milionários, embora não tenha mal nenhum. Mas usa a tua vida para louvar a Deus com todo o teu coração. Glorificar a Deus, o seu nome para sempre. Davi, por fim, reconhece que a fonte da sua felicidade era o seu Deus. Verso 4. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Sabe que nós entendemos que a alegria do Senhor é a nossa força. E a Bíblia diz que o fruto do Espírito não é só amor, também há lá alegria. Está lá a alegria, gozo, a palavra gozo. Lembram-se? E nós, como cristãos, a nossa alegria vem dele. Não vem das circunstâncias, não vem do dinheiro que eu ganho, não vem do trabalho que eu tenho, não vem só da família que Deus me deu. A minha alegria, acima de tudo, vem dele. Queridos, eu sei que estou um bocadinho longo nesta manhã, mas ouça,
essa tristeza que abunda na tua alma, essa incerteza, essa insegurança, essa infelicidade, é porque ainda não entregaste de facto o teu coração a Jesus. A tua alegria deveria ser estar aqui, deveria ser louvar a Deus, devia ser vinda do Senhor, só que nós brincamos, fingimos que a alegria do Senhor é a nossa alegria, mas alegramos-nos porque estamos a beber uns copos, alegramos porque estamos a encher a barriga, alegramos porque estamos numa boa praia, e quando falha tudo isso, somos um poço de infelicidade. Irmão, a Bíblia diz que o justo até na morte tem esperança, e foi Davi que disse. Ele até disse: se eu tiver a morrer, tu estás comigo. Porquê? Porque Deus era o seu pastor. Eu pedia que ficássemos de pé. Eu sei que são muitos pontos para nós estudarmos em muito pouco tempo, mas eu gosto muito de terminar com esta parte, quando Davi reconhece que a fonte da sua felicidade era o Senhor. O que é que te move em felicidade? O que é que te alegra? Será que se te saísse 10 milhões de euros ficarias feliz? Eu só ficava com mais dinheiro para pagar contas, mas a minha felicidade ia ser a mesma. Talvez pudesse usar mais para louvar ao Senhor e para fazer mais a sua obra com mais dinheiro, mas deixe-me dizer-lhe que não precisamos nada disso para Deus ser honrado e glorificado, porque Ele usa o pouco, usa os mais vis da terra, usa os menos preparados, mas os mais apaixonados. Deus quer te usar, Deus quer levantar-te, Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer trazer paz e alegria ao teu coração, se tão somente entregares a tua vida a Jesus. Eu pedia que toda a igreja ficasse de olhos fechados, não, mesmo cá em cima, tudo de olhos fechados. Fecha os teus olhos, fecha bem os teus olhos. Eu não quero ninguém a olhar. Tu também, fecha os teus olhinhos. Eu quero perguntar se algum de nós nesta manhã deseja entregar a sua vida a Jesus, deseja começar este novo começo, este novo capítulo. Entendeu que é necessário orar a Deus, entendeu que a sua vida vai ter adversidades, entendemos que muitas vezes vamos falhar, mas nós queremos caminhar com Jesus. Se tu queres, eu queria que tu levantasses a tua mão. Eu quero orar pela tua vida, mas ninguém abre os olhos, eu não quero que ninguém veja. Levanta bem alta a tua mão. Eu estou vendo os teus, só eu vou ver os teus braços. Levanta a tua mãozinha e entrega o teu caminho a Jesus, entrega a tua vida a Jesus. Eu estou vendo os braços. Fechem os vossos olhos. Vamos todos orar por quem tem levantado os seus braços. Oh Papai, tu estás vendo os braços de quem está levantando os seus braços, está fazendo uma declaração de que te deseja. Eu oro por perdão dos seus pecados, eu oro para que tu tragas ao seu coração todo o arrependimento, tragas paz, tragas alegria, tragas esperança, tragas, Deus, uma esperança fiel e verdadeira, que realmente tu és aquele que responde, aquele que traz por qualquer sorte de bênção sobre a nossa vida. Por isso, Espírito Santo, nesta manhã, toma conta de todos aqueles teus seus braços no ar. E mesmo alguns que não levantaram por vergonha, para não se classificarem ou outra razão, Pai, que tu possas também ter misericórdia. E que nesta manhã cada um de nós entenda que o caminho da oração, de buscar a Deus, buscar a tua presença, é o caminho que responde às nossas necessidades. Por isso eu oro por libertação, restauração, vida e paz, em nome de Jesus, sobre todos eles. Amém e amém.